Professor, há muitos anos na sala de aula, tem comportamento agressivo. Independente do tempo de atuação, é inadmissível a falta de ética e de profissionalismo, e muito menos admitirmos, quanto coordenadoras, e permitirmos que os alunos sofram qualquer tipo de agressão. Qualquer tipo de agressão. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito cuidado para você, coordenadora, não ser pertinente, conivente com a situação. Peguei pesado? Desculpa, tá? Desculpa, de verdade. Eu sei que quando eu falo: "Nossa, Marcélia, Deus me livre ser conivente com agressão", eu não concordo, não aceito, eu não admito. Só que no dia a dia, se você passa pela sala e você percebe recorrentemente que aquela professora agride verbalmente os alunos, de certa forma, você não está sendo conivente com aquela situação? Se seu papel enquanto coordenadora é pontuar o professor e principalmente garantir e assegurar que os alunos se desenvolvam em sua totalidade, com qualidade, quando eu percebo uma situação que ela não é ética e prejudica o meu aluno, e eu não pontuo com segurança, e eu não resolvo aquela situação, mesmo que não na hora, em algum momento, eu estou sendo uma coordenadora conivente. E sinto muito te dizer, mas quando a bomba estourar, a primeira pergunta será: "Onde você estava, coordenadora, que você não viu isso acontecer?", não é? Eu já vi isso eu já passei por isso, de uma situação bem desconfortável dentro da instituição, muito séria, com a professora. Eu vou até dar o exemplo, tá, vou ser mais, específica. A professora, ela era horário de recreação, escola integral, e ela pegava 2 alunas para ajudá-la a olhar a turma, enquanto ela fazia outra tarefa. Olha só, ela não estava no celular nem nada disso, mas ela queria otimizar o tempo e realizando outra tarefa para dar conta. Então ela falava: "Olha, ô Aninha e Joaninha, vocês fazem o seguinte, vocês vão olhar a turma aqui e eu vou fazer outra tarefa". E com isso, essas 2 alunas, elas estavam brigando com os alunos, porque era o jeito que ela criança, né, criança com criança. Então elas tentavam ali controlar o grupo, porque a professora pediu, e os pais vieram reclamar. Os pais vieram reclamar com razão, não é verdade? Poxa, que situação. E a pergunta que fizeram é: "E você não viu, Marcela, enquanto coordenadora, essa situação?". Olha que situação desconfortável. Nessa situação, para ser bem específica, eu confesso, e como eu falei para as famílias, eu passei por uma das vezes pela sala e eu vi realmente as meninas ali conversando com as crianças, a professora ajudando alguns alunos a fazer a lição de casa. Mas eu não percebi a gravidade daquela situação e eu não acompanhei profundamente. O que que eu quero te mostrar com esse exemplo real? Que de certa forma ou não, naquele problema eu fui conivente, eu vi que estava acontecendo e eu não resolvi, eu não mediei, eu não pontuei a professora. E quando a bomba estoura, tão responsável quanto o problema é o professor, é você enquanto coordenadora. Quiçá até mais, porque você é responsável por todos. Voltando para a nossa pergunta, professores muitos anos em sala de aula têm comportamento agressivo. Independente do tempo, do contexto da situação, você, enquanto coordenadora, não pode deixar passar. Precisa pontuar, caso contrário, será conivente com a situação. E o pior, o problema vai voltar para você resolver, você vai ser culpabilizada por algo que é seu papel interferir. Afinal de contas, a gente está na escola por um único motivo, não é pelo salário não. Além desse, pelos alunos. E se eu percebo que está sendo agressivo com o meu aluno, eu preciso pontuar com segurança. Esse é o papel da coordenadora: interferir, mediar e resolver. Esse é um dos principais papéis. Para isso você tem que ter segurança e se posicionar, pontuar e não deixar passar. Mas Marcélia, não adianta falar. Eu sei que talvez você esteja me assistindo e pensando: "Não adianta falar, eu já falei que a tom de voz está agressiva, eu já falei com a professora que o comportamento não é adequado, eu cansei de repetir a mesma coisa". E eu entendo que é desgastante, é desconfortável e é problemático. Só que eu te pergunto: você prefere se desgastar e resolver e argumentar, ou se desgastar e ter que resolver a bomba quando ela explodir? Porque de um jeito ou de outro, o problema volta para a coordenação. Qual é o difícil que você escolhe? O difícil de argumentar com o professor sobre a postura inadequada,
dentro da sala de aula, ou o difícil de ter que resolver um problema que o professor gerou para ele e para você? É melhor você agir na prevenção, remediando a situação, e não basta só conversar. É preciso argumentar. É por isso que cansa, porque, gente, tem até um ditado popular que diz, né: "Falar, até papagaio fala". Se falar com o professor fosse resolver, era só gravar um áudio e ficar repetindo. "Já falei para baixar o tom de voz, já falei para voltar para a sala logo depois do recreio". Se fosse suficiente repetir, era só gravar um áudio e colocar no alto-falante dentro da escola. Sim ou não? É preciso argumentar, mostrar e principalmente pontuar quais são as consequências, com base na lei. Se o professor está sendo a pergunta foi, olha bem, o professor muitos anos em sala de aula tem comportamento agressivo. Comportamento agressivo é ético? Faz parte do papel do professor? Quais são as leis que o professor está infringindo? E olha a lei e artigos sobre o aluno, certamente alguns, no plural. Então, com base em que esse comportamento não deve continuar? Qual é a consequência se ele continuar? Você precisa pontuar, argumentar e registrar, mesmo você do ensino público, porque aí sim, vamos dizer, não é? Se tem lei no particular, no público mais ainda, porque a mesma lei que garantiu o professor estar na instituição é a mesma lei que ele precisa cumprir no dia a dia da escola. Portanto, não admita que a professor seja agressivo com o aluno em nenhuma situação. O seu papel é se posicionar e defender os alunos, para que eles se desenvolvam, não ao contrário. E eu entendo que o professor, que a pergunta até diz, não é? Professores mais antigos, estão cansados? Compreendo perfeitamente o cansaço e o desgaste mental e emocional que estamos vivendo nos dias de hoje. No entanto, não justifica a agressão para o meu aluno. "Desculpa, professora, desculpa, eu entendo que você está passando por problemas, mas você não pode gerar problema para o meu aluno". Entende isso, gente? Eu entendo que o professor está com problema, mas ele não pode ser problema na escola, ele não pode ser problema para a vida do meu aluno. Pronto, falei.